versículo 5 até o 8. Não, perdão, 6 até o 8. Diz assim: não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade. Vamos repetir mais uma vez? Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém? Peço aos irmãos que também assentos. Sabemos que hoje é domingo e é comemorado a Páscoa praticamente em todo o mundo, não é verdade? Nós não comemoramos até porque essa não é a Páscoa que nós entendemos por Páscoa. Mas aproveitando que hoje se comemora uma Páscoa totalmente obsoleta, né? Alienada da verdade, nós iremos falar justamente sobre a Páscoa, a verdadeira Páscoa. Amém? Então, aqui fala claramente que Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Então, se Jesus Cristo é a nossa Páscoa, o máximo que poderia ter de simbolismo para a Páscoa não seria um coelho, seria um cordeiro, né? Um carneiro. Até porque o coelho, ele é considerado na lei como um animal imundo. O judeu não comia carne de coelho de forma alguma. Carne de coelho, carne de porco, esses alimentos eram totalmente proibidos. Então, a chance do coelho ser um animal para simbolizar a Páscoa é zero. E muito menos o chocolate, não é verdade? Que não tem nada a ver com a Páscoa. Então, se faz muito importante falar sobre a Páscoa e sobre a verdadeira Páscoa, porque por esses dias apareceu uma profecia que não se cumpriu, todos assistiram e foi muito compartilhada pelo WhatsApp, né, e dizendo que haveria um anjo da morte no dia 30 e que tinha que passar óleo, azeite ungido nas janelas, e infelizmente foi um falso profeta, porque a palavra fala que quando alguém profetizar e não se cumprir, é sinal que Deus não falou. Então, e dá para se perceber que, de alguma forma, ele fez um link com a Páscoa, que Deus mandou que se matasse um cordeiro e se colocasse o sangue nos umbrais da porta e nas vergas. O umbral é aquela parte de cima da porta, né? Então, para que quando o anjo da morte passasse, não matasse os primogênitos. Mas só que ali era sangue. Então, antes de entrarmos, provavelmente dito, nesse mérito, nós vamos observar aqui que ao mesmo tempo que ele fala da Páscoa, ele fala de algo interessante. Ele fala assim, ó: alimpai-vos, pois, do fermento. E ele fala também que um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Isso que Paulo fala aqui, Jesus também falou: ele guardai-vos do fermento dos fariseus, do fermento da hipocrisia. Ou seja, o que é a hipocrisia? É alguém que aparenta ser alguma coisa que não é, ser algo que não é. E o que simboliza o fermento? O fermento é algo que faz crescer, não é verdade? O fermento, ele faz multiplicar uma massa, ela aumenta 2 vezes mais do que ela é. E o fermento é algo tão nocivo que quem trabalha com panificação, uma profissão que eu já trabalhei, quando vai fazer uma massa que não tem fermento, é importante limpar toda a superfície da mesa, principalmente se ela for de mármore, porque um pouquinho de fermento que ficar agarrado ali
se for uma massa folhada, a massa vai chumbar e não vai prestar. E depois ele falou assim, por que a massa não deu certo? Ele foi um fragmento de fermento que ficou na massa folhada e ela, quando foi para o descanso, fermentou. Mas tem noção do poder do fermento também? Se você tiver alguns biscoitos que estejam duros, bem duros, de velhos que estão, se você pegar aquele biscoito, colocar num pote e colocar um pedaço só de pão, um pedacinho assim de pão fermentado dentro do pote, fechar, em pouco tempo, todos os biscoitos estarão amolecidos. Só para se ter uma noção do poder que tem o fermento. Mas por que se usa o fermento no sentido do que Paulo está dizendo? Porque há uma preocupação muito grande com quantidades. Porque é como diz um velho ditado, massa chama massa. E o ser humano tem em si uma capacidade natural de sempre seguir a multidão, de sempre entender que a maioria está certa. Até tem um ditado que fala que a voz do povo é a voz de Deus. Só que esse ditado não entra na Bíblia, que a voz do povo é a voz do povo e a voz de Deus é a voz de Deus. Então, por que muitos optam pelo fermento? Pelo chamado pragmatismo. Ou seja, o fim justifica os meios. Se a casa vai ficar lotada, usemos esse artifício para a casa fique lotada. Há casos de segmentos religiosos que quando vai fazer um culto que vai sair na televisão, ele sai catando, obrigando os membros das filiais todas para irem para a gravação, para dar a impressão ao telespectador do programa que está passando na televisão que a casa está lotada. Mas se você for observar, na realidade, a maioria que está ali não faz parte daquela igreja. Vieram para contar quantidades, porque é importante mostrar para o povo que o pregador está sendo seguido por muita gente. Só que o problema é que o fermento ele é extremamente nocivo nesse sentido. E ele fala que um pouco de fermento faz levedar toda a massa. E aqui Paulo, exatamente nesse texto, não iremos entrar muito no texto na sua maneira mais abrangente, mas o caso aqui é que havia pecado na igreja de Corinto. Corinto é uma igreja da Grécia, e provavelmente algumas práticas que ainda eram do tempo que eles não eram convertidos estavam prevalecendo ali, e inclusive havia um pecado entre uma madrasta e um enteado, e estava sendo tolerado. E se observarmos todo o capítulo, todo o livro, iremos perceber que haveria outras coisas que estavam erradas. E Paulo fala para limpar do fermento e da maldade, da malícia, para ser a nova massa e fazer festa com os asmos da sinceridade. Porque a Páscoa, quando ela foi instituída, era para comer a carne e com pão asmo. O que é um pão asmo? É um pão que não leva fermento, é um pão que não tem fermento. Inclusive, na época da Páscoa, em Israel, toda aquela semana, eles não comem nada com fermento. É proibido usar fermento naquela semana da Páscoa. Por que se torna tão importante entender sobre o fermento? Porque é justamente aquilo que está trazendo um benefício na igreja. Mas por que é tão utilizado o fermento? Porque Jesus disse que a porta é estreita é que conduz à salvação, e poucos encontram. Então hoje, muitos pregadores, muitos segmentos, muitos líderes, não pregam visando a minoria que quer Jesus. Se pregam visando a maioria. Entende? Então, quando se prega visando a maioria, a melhor coisa para se promover o aumento da quantidade de pessoas é justamente o fermento. É justamente o fermento. Então, e quando é que uma liderança, um pastor, ele utiliza isso? Quando justamente o Espírito Santo não está mais agindo em uma igreja. A pior coisa que tem é quando o Espírito Santo se afasta de um lugar. Eu estava conversando ontem com um presbítero que me conhece desde a minha infância, ele me contando. Eu gostaria de ter gravado ele contando para mim da igreja quando ele era criança, quer dizer, um pouco antes de mim, né? O pai dele era pastor Erasmo, muito conhecido, pastor Erasmo. Ele contando que a igreja era feita de estuque. Para quem não sabe o que é estuque,
ou sapê, era um tipo de parede que não tinha tijolos e massa. Eram vários bambus entrelaçados e se jogava barro de um lado e barro do outro, para se fazer a parede. E telhas em cima. E às vezes, quando chovia, pingava dentro da igreja, que tinha que abrir o guarda-chuva. E não tinha banco. E a casa ficava cheia. Não tinha uma placa dizendo que havia alguém famoso. Ali estavam as pessoas que tinham sede de Deus. Mas quando Deus está no lugar, a igreja pode ser lá escondida. Pode não ter nenhum conforto que o povo vai. Porque existe lá a unção do Espírito Santo. Mas quando há ausência do Espírito Santo, aí tem que se colocar luzes girando para ter brilho. Por quê? O crente é ovelha, ele escuta a voz do pastor, é a minoria. A maioria é incrédulo, só crê se vê como Tomé fez, que teve que tocar para crer. Então tem que ter luz girando. O crente, ele crê num Deus que ele não vê. O incrédulo, que é a maioria, que parece crente, mas não é, ele só crê se tiver um templo bonito. Ele ama templo, ele ama instituições. Então tem que embelezar o templo. Quando o Espírito Santo sai de um lugar, tem que ter coisas físicas, objetos ungidos para levar. Porque a maioria incrédula precisa disso para crer. Então, se prega o evangelho para a minoria que quer Jesus, não precisa nada disso. Mas quando se prega o evangelho para uma maioria que parece querer Jesus, mas não quer, porque só crê se a igreja for bonitona, se tiver um templo para ver. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui nessa manhã, que sabem que não temos um templo ainda em Campo Grande. Estamos nesse lugar alugado, mas vem não por causa da minha pessoa, por causa dessa palavra. Então, o que acontece? O ponto é, o que é os asmos da sinceridade? O que simboliza aquele pão asmo? É a pureza da palavra. E na pureza da palavra, nós iremos entender que há um grande equívoco quando alguém lança uma profecia dizendo que foi Deus que falou para passar azeite ungido na verga da porta e da janela. Por quê? Vamos entender. Quando Deus fala, isso está em Êxodo 12, versículo 7, não precisa de abrir. Só para você anotar, Deus falou que ia passar o anjo destruidor e mandou que se passasse o sangue nas vergas, nos umbrais da porta. E quando o anjo passasse, não iria destruir naquela. O que simboliza casa. Lembrando que Hebreus 9, versículo 9 fala que a lei é uma alegoria para o tempo presente. Hebreus 10:1 fala que são sombras dos bens futuros, mas não a imagem exata das coisas. O que simboliza a casa? Irmão, é facilmente entender a casa. Olha o que Jesus falou quando ele falou sobre um demônio. O demônio, quando sai de uma casa, anda por lugares áridos. Não encontrando lugar, volta para a sua antiga casa, encontrando ela limpa e adornada, traz sede. Mostrando claramente que casa simboliza. Ele não habita em templo feito por mãos. Ele não habita nesse lugar. Ele habita em nós, em cada um de nós. Novamente, na parábola do edificador, ele fala: aquele que ouve as palavras e pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre uma rocha. Novamente, Deus mostrando, Jesus falando que casa somos nós. Agora lá na frente, o apóstolo Pedro também vai dizer semelhantemente: vós sois casa espiritual. Então é um equívoco muito grande. Se percebe uma total ignorância ao que a Bíblia está dizendo quando alguém acha que aquele sangue que foi passado lá nas vergas e nos umbrais da porta, agora tem que se passar novamente. E nem seria azeite, seria sangue. Não, irmãos. Aonde tem que ter o sangue de Jesus é sobre a nossa vida. Entende? Sobre a nossa casa espiritual. Por isso, nós lemos lá João dizendo
se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Por que Ele fala nos purifica e não fala nos purificou? Porque aquele sangue que nos purificou quando nós aceitamos Jesus e nos batizamos, continua nos purificando, porque quando nós oramos e pedimos perdão, quando Ele nos perdoa, é o sangue dele que está em ação. A palavra fala que o sangue é o que testifica na terra. A água, o sangue. Então o que ocorre? Para que esse sangue continue agindo em nós, não adianta eu passar, eu posso nem passar nem azeite no umbral da porta, eu posso ter um balde de azeite na casa toda, ungido. Posso trazer um caminhão basculante e derramar sobre a minha casa todinha para proteger do mal. A Bíblia fala que o aguilhão da morte é o pecado. Se o pecado estiver dentro da minha casa, nada vai valer aquele azeite ungido. Então, o que é que nos neutraliza? O que é que nos priva dessa proteção do sangue de Jesus? Se meu coração tiver uma mágoa, que eu não perdoo, como é que nós falamos na oração dominical? Perdoa as minhas ofensas como nós perdoamos os nossos devedores. Jesus disse: se quando orardes não perdoardes, vosso Pai também não vos perdoará. Então, a condição para termos o efeito do sangue de Jesus sobre nós não é colocar passar azeite na janela da porta, mas sim entendermos que há coisas que nos privam da graça de Deus. E quando fala da graça de Deus, se fala que ela é multiforme. Então, se formos enumerar a quantidade de coisas que simboliza a graça, gastaremos muito tempo. Mas das coisas mais emblemáticas que simboliza a graça, de graça nós temos a imunidade do sangue, porque Ele pagou o preço por nós. De graça nós recebemos o Espírito Santo, Ele é o Espírito da graça. E essa graça, Ele é condicional, porque está dizendo, se andarmos na luz. Não fala assim, Ele não tem um se antes, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão. Andar na luz é andar na palavra. Às vezes as pessoas estão andando na igreja, mas não estão andando na palavra. Quando andamos na palavra, nós vivemos a palavra, praticamos a palavra, e aí assim a nossa casa está edificada sobre uma rocha. Mas quando estamos apenas ligados a um corpo, porque temos um cartão de membro, uma credencial, um nome num livro lá, mas não estamos andando na palavra, esse efeito do sangue não nos alcança. Então, veja bem, amados, o sangue de Jesus só tem efeito em nós quando verdadeiramente nós estamos entendendo o valor disso. Isso é entender o que é a Páscoa. A Páscoa no sentido da palavra. Ele é o cordeiro que foi morto. E esse sangue, ele nos purifica e nos concede a condição da nossa casa estar imune, porque o aguilhão da morte é o pecado. Onde há o pecado, o diabo tem acesso. Observe bem que João vai dizer assim, olha, lá nas suas epístolas: aquele que é nascido de Deus não comete pecado. 2, o maligno não lhe toca. 3, percebeu? Aquele que é nascido de Deus não comete pecado e o maligno não lhe toca. Mas espera aí, mas a palavra não fala que nós pecamos? Pecamos, pecados menores. Mas não oramos todos os dias? O que você fala quando você ora? Você não pede perdão? Toda vez que você pede perdão, aquele sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário entra em ação e te perdoa. E aí não há maldição. Pergunta: há necessidade de passar azeite para ter proteção? A Bíblia fala claramente que o que é nascido de Deus não comete pecado e o maligno não lhe toca. Aí você, mas como é que tocou em Jó? Porque Deus permitiu. Só com a permissão de Deus, irmãos. Então dá para perceber como é uma coisa sem sentido esse tipo de profecia que fala para passar azeite nos umbrais da porta. E o mais interessante, amados, também é que o entendimento é tão fora de contexto que o azeite que era usado na lei também agora não é usado mais. Não, irmãos. Aquilo era uma alegoria. O azeite que era usado na unção, que ungia tudo, simbolizava o Espírito Santo, irmãos.
Se formos continuar o azeite lá, como se usava na lei, vai ter que usar sangue também, salpicar sangue nas coisas, salpicar água nas coisas. Algumas coisas purificavam com sangue, outra com água, e outra se ungia com azeite. O azeite simboliza o Espírito Santo que viria, irmãos. Você vai observar que, em momento algum, você vai encontrar os apóstolos mandando os discípulos fabricar azeite para unção. Mas se você for no Velho Testamento, você vai ver a ordenança de fabricar o azeite para unção e para colocar nas lamparinas. E o problema é quando alguém pega um versículo, um só, e cria uma doutrina. Por causa de um versículo que fala sobre batizar pelo morto, ao qual nós nos batizamos, que é por Cristo, nós nos batizamos na morte de Cristo. Fizeram uma doutrina e tem uma seita por aí que batiza pelo morto, por causa de um versículo. Por causa de um versículo que fala, quando alguém estiver enfermo, unge com azeite, criaram uma doutrina que a unção com azeite continua. Irmãos, aquilo era um simbolismo. É um simbolismo. Ah, mas alguém foi ungido com azeite e foi curado. Foi curado por causa da oração, porque Deus não leva em conta a ignorância. E não é pecado você ungir com azeite. Só não há ordenança. Só não há ordenança para se ungir com azeite. Mas por que ali foi falado para ungir com azeite? Porque o azeite, antigamente não tinha creme de hidratação. E o azeite é extremamente medicinal. Se você pegar o azeite, um bom azeite, extra virgem, com pouca acidez, e você passar no seu cabelo, você vai perceber como ele hidrata. Se o seu cabelo estiver ressecado, estiver precisando de uma restauração, você passa o azeite e você restaura. O azeite é muito bom. E o azeite, quando ele fala para ungir com azeite, é no sentido medicinal. Por que se entende assim? Porque você não vai ver em outra parte das cartas mandando ungir ninguém. Você não encontra. Você pode ir no grego, você não vai encontrar os apóstolos. Olha, você tem que fabricar azeite para colocar para unção. Mas por que algumas pessoas usam isso? Porque ele um versículo e cria uma doutrina. E porque o incrédulo só crê se ele pegar, se tiver um objeto. O crente não, ele crê naquilo que ele não vê, mas ele sente. E para que se entenda melhor ainda, o apóstolo João também vai dizer: vós tendes a unção dos santos e sabei tudo. Vós tendes a unção dos santos. Tem ou vai ter? Temos, irmãos. Ele vai dizer: a unção fica em vós. Se a unção não fica em mim, eu tenho que vir todo dia fazer uma fila aqui para ungir todo mundo, irmãos. Percebe? Eu estou mostrando a Bíblia. É o que a Bíblia está dizendo. Está lá nas epístolas de João, aqui, ó, no finalzinho da Bíblia. Você vai encontrar aqui, ó, a unção fica em vós. 1 de João, obrigado, irmão. Eu tinha emprestado a alguém, deixei, eu tinha marcado no celular. E a unção que vós recebeste dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina todas as coisas, é verdadeira e não é mentirosa. Como ele vos ensinou, assim permaneceis. Percebe? Que a unção fica em nós. E ele fala: vós tendes a unção dos santos e sabei tudo. 1 de João, capítulo 1, versículo 27. Então, obrigado, irmão Arius. Por que a gente vai ter que ficar? Porque o incrédulo, ele só vai crer dessa maneira, se passar alguma coisa nele. Mas a unção fica em nós a partir que nós façamos o que está escrito, façamos festa com os átmos da sinceridade. O que é os átmos da sinceridade? É nós vivermos a palavra de maneira não adulterada. Nós temos a sinceridade de não querer ajudar Deus para a casa encher. Nós temos a sinceridade de pregarmos a palavra e aguardarmos de Deus
que a igreja venha pessoas. Se alguém que prega tem certeza que Jesus, o pastor, o sumo pastor, fala em sua boca, obviamente não haverá necessidade de se usar subterfúgios para fazer com que a igreja cresça. Simplesmente vai se pregar a palavra, consciente que a ovelha conhece a voz do pastor. Mas o problema todo, amados, é quando se começa a se trocar o fundamento da palavra e usar a malícia, que na verdade é uma maldade, para que a casa encha usando artifícios. Há um extremo prejuízo, porque a todo momento que você usa algum artifício, você não consegue pregar a palavra como ela é. Por quê? A palavra, ela colide com o fermento. Os dois no caminho juntos. E aí começa a acontecer a enfermidade. Nós vemos que essa igreja de Coríntios era uma igreja onde havia os dons do Espírito. E é uma confusão muito grande de pessoas acharem que nível espiritual se vê pelos dons ou pelas línguas estranhas. E quando não se observa a palavra como um todo, se comete esse grande erro de valorizar o que se vê e não o que se sente. Nós iremos observar, por exemplo, que Cornélio, ele não era nem cristão ainda, e quando Pedro chega para pregar para Cornélio, ele foi batizado com o Espírito Santo. Então, é um perigo muito grande quando alguém mede níveis espirituais a partir de dons. Porque, veja bem, amados, dom é graça, é favor imerecido. Deus não dá dom a ninguém por merecimento. Agora, a santificação vem através da palavra. Aí sim a palavra fala, santificai-vos. Aí é algo que nós temos que fazer. E quando a gente não entende isso e acha que porque alguém está falando estranho, alguém faz isso ou faz aquilo, ou tem algum dom, isso determina nível espiritual, nós temos um perigo muito grande de achar, porque aquela pessoa tem um dom e faz isso ou aquilo está certo, então vamos fazer também, e começa a se imitar aquela pessoa, começa a se nivelar por aquela pessoa, e o abismo é muito grande. Eu já vi várias vezes pessoas falaram assim, não olha para mim não. A palavra fala dessa maneira, que os pastores, os obreiros, os presbíteros, temos que ser o exemplo dos fiéis. E a palavra fala que nós seríamos conhecidos pelos frutos, pelo fruto, não pelos dons. Tanto que, se fosse assim, Jesus iria dizer, nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos. Aí ele ia dizer assim, se vocês falarem línguas estranhas, se vocês profetizarem. Não, ele diz assim, nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E não existe um botão para apertar para você amar. Não existe o evangelho não é uma aula de boas maneiras, não existe uma técnica para você perdoar, para você amar. Só existe uma fórmula para que você venha a amar, que você venha a perdoar. É quando você faz festa, se alimenta com o asmo da sinceridade, a nossa Páscoa que é Cristo. O problema é que Cristo, que é a nossa Páscoa, ele, na verdade, pela ótica de muitos pregadores, ele não seria aprovado.
Porque Jesus, poucas vezes ele agradou as pessoas. Tanto que, no final das contas, quando ele foi preso, praticamente o único que fez a resistência foi Pedro. E olha que tem gente que fala mal de Pedro porque Pedro negou Jesus. Mas, irmãos, Pedro negou Jesus que mesmo com medo ele estava ali, espreitando. De todos eles, Pedro, negando Jesus, deu de 0 a 0 nos outros, as pessoas não param para pensar. Não, Pedro foi o único que teve coragem de puxar a espada e partir para cima. Os outros não. E por que Pedro depois ele nega? Por quê? Gente, ele quis brigar, Jesus manda ele parar. Ele se frustrou, porque ele não tinha entendido ainda, ele achava que a guerra seria com a espada. Mas de todos os apóstolos, Pedro foi o mais nobre, foi o único que partiu para cima. Ninguém teve a coragem de Pedro. Pedro cumpriu o que ele falou, irmão. Falou assim: Senhor, eu estou pronto a ir até a morte contigo. Que foi? Tanto que ele puxa a espada, ele corta a orelha de Malco. Estão lembrados? E depois o que acontece? Jesus manda ele guardar a espada, Jesus cura a orelha de Malco. Aí Pedro não conseguiu entender. Puxa, eu quero defender Jesus, ele não deixou. Por isso que depois ele nega. Mas qualquer um de nós negaria, irmão. Porque ele não conseguiu entender. Então, entre todos, ele foi o mais nobre. Mas o que acontece? Quando nós não entendemos o Evangelho, de alguma forma nós estamos praticamente numa situação semelhante. Nós vemos que Pedro, ele, apesar de tudo, ele foi valente. E às vezes, amados, o Evangelho, quando ele é pregado como deve ser pregado, poucas pessoas ficam. Então vamos observar, Jesus pregou por anos e anos, mas quando ele começa a pregar, comer minha carne e beber o meu sangue, sobraram quantos? Só sobraram os apóstolos. Se é o pregador de hoje em dia, ele falava assim: não, vem cá, pensando bem, não precisa de comer minha carne e beber o meu sangue, não, eu vou dar um suco de laranja para vocês, que fica mais fácil. Não, ele ainda vira para ele e diz: você quer ir embora também? Aí você vai observar que, de toda aquela multidão que foi curada, só Pedro que partiu para cima para defender Jesus, e cumpriu o que ele falou: eu vou até a morte. A chance de Pedro, com uma espada só, vencer aquele pessoal era 0. Ele era um só que puxou a espada. E só tinha mais uma, que só 2 espadas. Imagina 2 espadas contra um montão. 0. Então, ele foi até a morte mesmo. E hoje em dia, a preocupação com a quantidade é tão grande, e se usa o fermento para isso, porque ignoram coisas importantes. Observe bem que quando Micaías chega para profetizar, quase 400, dizia uma coisa, só ele profetizou o contrário. Quando Jeremias, ele prega para o povo se arrepender, a maioria não acreditou em Jeremias. Só ficou Jeremias e os gatos pingados em Jerusalém para lavrar a terra. O resto foi tudo preso para a Babilônia. Aí nós vamos observar também que no Pentecostes só havia 120. Cadê o povo que foi? Cadê aquele povo que comia o pão? Cadê aquele povo que foi curado? E depois que ele morre, que ele volta, foi visto por cerca de 500 irmãos. Olha, só eles conseguiram ver Jesus ressurreto. Então por que se preocupam tanto com a multidão? Porque, infelizmente, nós vivemos uma época que existem pregadores fracos e inseguros, que a única forma deles se sentirem aprovados é se houver uma multidão para encher o ego deles. Mas se esquece que Jesus pregou para uma pessoa só. Jesus pregou para a mulher samaritana, uma pessoa.
Jesus pregou para Nicodemos, uma pessoa. Jesus pregou para Zaqueu, uma pessoa só. E Jesus nunca ele tentou adoçar aquilo que era para ser salgado. Ele vira para aquele jovem rico e fala: olha, vai e vende tudo. Ele vira para Nicodemos e fala: Nicodemos, necessário é nascer de novo. O problema do fermento é que todas as vezes que alguém quer usar o fermento da maldade e da malícia, é simplesmente para haver quantidade. E o problema todo é que todas as vezes que se usa o fermento sempre vai ferir as verdades bíblicas. Não tem outro caminho para que possamos viver o Evangelho de efeito, a não ser vivendo em comunhão com Deus. Entendemos a necessidade de viver a palavra. E entendemos principalmente que se a maioria está correndo para lá, não vá. Se a maioria está fazendo de uma forma, não faça. E se observarmos hoje a igreja, ela faz muitas coisas porque todo mundo faz. Uma igreja pintou de preto, várias pintaram também. Uma igreja botou luzes girando, várias colocaram também. Está assim, o ser humano é assim. Então, uma grande dica para que se viva o Evangelho: evite as multidões. Evite fazer o que todo mundo faz. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo, irmãos. E hoje vivemos uma época que a igreja omita o mundo. Ah, mas o namorado da fulana dorme na casa. Tem crente que o namorado dorme na casa da namorada. Tem crente que o ímpio, não, eu botei um gato de luz aqui porque a Light rouba muita gente, então o que tem a roubar? Irmão, sentir por esse viés, então a igreja vai pegar um revólver e vai sair assaltando, está todo mundo assaltando todo mundo. Não é verdade? Mas por quê? Porque o fermento leva a pessoa a viverem o Evangelho fora da palavra e a maioria segue a maioria, irmãos. Tem pessoas que acham, não, eu vou roubar um pouquinho no imposto de renda aqui, eu não vou declarar isso aqui porque o governo rouba muita gente. Irmãos, nunca um erro vai justificar o outro. E poderíamos citar muitas coisas, mas eu vou citar uma, e provavelmente seja o último tópico, é justamente casamento. Falamos sobre a igreja em si, mas por que o casamento, irmãos? Porque o casamento é fundamental na vida de qualquer pessoa, a decisão no casamento. Porque nós temos jovens, e vários jovens irão ouvir essa palavra. Não vos conformeis com esse mundo. Se hoje, irmãos, eu insisto em fazer a obra de Deus, aceitei o cargo, né? Não é um título de dirigir a igreja, é porque tem uma esposa que me ajuda. Sem a esposa a gente não é ninguém. Tem gente que fala que atrás do homem tem uma grande mulher, não é questão que ela está atrás, é porque ela não aparece muito. E às vezes ministérios são alienados, infelizmente, porque fizeram péssimas escolhas. Então eu quero falar sobre isso nessa manhã. É toda vez, prega de noite, prega de dia, tem hora que eu falo manhã, é uma confusão. Porque, irmãos, essa obra, se Jesus não voltar, daqui a um tempo, eu vou ficar como pastor auxiliar, alguém vai entrar na minha vaga. Eu vou ajudar do mesmo jeito. E para isso, vai ter que ter homens para pastorear essa igreja, que tenham mulheres que sejam verdadeiramente. Se eu não tivesse uma esposa que me ajudasse, por isso, no dia da esposa da mulher, eu fiz questão de postar no grupo e postar nas redes sociais, porque grande é o trabalho das mulheres. Mas muitas das vezes, a escolha errada acontece por causa do fermento.
Porque pastores com medo de perder pessoas pregam coisas que não procedem. Eu já vi liderança falar que Deus não intervém no casamento, é a gente que escolhe. Não, irmãos, é Deus que escolhe. Mas por quê, pastor? Porque Ele conhece você mais do que você mesmo. Deus conhece a gente mais do que a gente. Por incrível que pareça. E o que acontece? Já contei esse caso de um rapaz que fez a faculdade de medicina, depois mudou para engenharia, porque descobriu que não gostava. Você pode, precisa fazer uma faculdade todinha, irmão Jorge. E lá no final descobri que ele não gosta daquilo. Pensa bem, não, medicina não é um ano, gente. Medicina são vários anos. Porque a pessoa não se conhece. Deus precisa ser uma das principais pessoas para escolher com quem nós devemos casar, porque Ele nos conhece mais do que a gente. Ele sabe aquilo que... E o casamento é um portal que só se abre depois que você pode namorar, você pode... Há casos de pessoas que moraram juntas há vários tempos. Quando casou, quando assumiu o compromisso, separou. Por quê? Enquanto ele morava junto, ele estava no pecado. Quando ele exterminou o pecado, o diabo começou a trabalhar e destruir. Por quê? Descobriram que não eram tão compatíveis assim. E onde que mora o perigo? Onde a gente se conforma com o mundo. Por exemplo, agimos como o mundo age. Se observarmos a palavra, você vai ver que tem uma coisa que há no mundo que não há na palavra. Alguém já encontrou na Bíblia a palavra namoro? Não tem. Namoro é um costume pagão. Como é que era? Eles casavam e depois de 6 meses eles iam viver as núpcias. Tanto quando a Maria aparece grávida, José ficou sem entender por quê. Eles não tinham tido contato. E hoje, o que muitas igrejas pregam que é namoro, é pecado, é sexo. Pecado. E qual o perigo disso? Enquanto você namora, você conversa e você não peca, se não for a vontade do Senhor, de alguma forma, Ele vai impedir que o casamento se realize. Quando você peca, você tira toda a possibilidade de Deus entrar nessa situação. Casamentos acontecem e o pior das coisas, às vezes, você que casou errado vai ser um peso na vida da pessoa e a pessoa vai ser um peso na tua vida. Eu já ouvi casos de pastores, irmãos, que parou de pastorear, que a mulher falou assim, olha, ou a igreja ou eu. Eu já conheci casos de pastores, irmão, que ele queria fazer a obra de Deus e a mulher xingava 400 palavrão, que não dá nem para falar aqui. E ele falou assim, você sabia que eu era pastor? Por que você casou comigo? Então, amados, existe muito fermento no meio do povo de Deus. Existem muitas coisas que se toleram na igreja e se acha normal, mas que pela palavra não é normal. E por causa disso, às vezes, a igreja até enche, porque, poxa, esse pastor é legal, né? Essa igreja é legal, né? Lá tudo é normal, tudo é bom, tudo. Mas a vida é hoje, amanhã e depois. Quantos pais que falam para o seu filho sempre sim, né? Tem um amigo que o filho falou assim, eu quero uma moto, pai, eu compro para você. Aí ele morreu, bateu com a moto e morreu. O pai foi bom para ele? Então, a palavra fala que fiéis são as feridas daqueles que amam. Amar também é dizer a verdade. E nesta manhã, entender o fundamento que Paulo está dizendo, guardai-vos do fermento da malícia. Fazer festa com os asmos não é só a gente professar uma fé, achar que somos muito crentes e não vivemos a palavra. Até porque, ao contrário de que muitas pessoas pensam, irmão, se tem uma coisa que não é ruim, é pecado. Quem falar que o pecado é ruim é mentiroso, irmão. O pecado é bom. A nossa carne adora, o pecado é uma delícia. Amargo, muito amargo mesmo, é o fruto do pecado.
Então, por isso que muita gente, sabe, brinca com o pecado e vai brincando, igual Sansão foi brincando, né, com o pecado. Comeu sangue, comeu mel no corpo de um morto que não podia tocar, se envolveu com Dalila, e ele foi. Enquanto ele não ficou cego, preso numa masmorra, o pecado para ele era tranquilidade, né? Talvez Dalila, não sei, fosse uma mulher linda, né? Então, enquanto ele estava, é igual muitas pessoas que na hora que acha que vai se divorciar, que vai ser feliz, aí enquanto ele começa no pecado é uma beleza, né? Aí depois que ele divorcia e casa de novo, aí quando ele sente que o Espírito Santo se afastou dele, e ele sente que não tem uma pessoa perfeita, ele se arrepende, mas aí é tarde demais. Aí, puxa, para que eu fiz isso? Então, se falar sobre os asmos da sinceridade, é entender, irmãos, que o pecado, se o pecado fosse ruim, ninguém pecava, irmãos. Em muitos segmentos, hoje, fala que não é pecado aquilo que é pecado, porque falando assim, a casa fica cheia. Aí crente pode jogar na loteria, crente pode jogar no bicho, crente pode ir para a praia. Não, mas Deus fez a praia, por que eu não posso ir para a praia? Deus fez a praia, mas não fez aquele monte de gente pelada lá, não fez? Pode fazer tudo, irmãos. Agora, lá na frente, a gente vê o fruto daquilo que a gente fez. Então, a Bíblia fala, note os passos de um homem bom, que o seu futuro será de paz. E a palavra também fala em Eclesiastes, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venha os maus dias, as quais venha dizer, não tenho neles contentamento. O tempo todo, irmãos, vivemos uma semeadura. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. O que semeia no Espírito, ceifa a vida eterna. O que semeia na carne, ceifa a corrupção. Tem pessoas com a sua vida corrompida, seus dias sem paz, mas, muitas das vezes, ele não dependeu de Deus nas suas escolhas. Ele brincou com a sua carne, ele flertou com o pecado, e enquanto isso acontecia, não era ruim não, tá? Não era nada desagradável. E hoje, a vida não é, e ele não pode reclamar, ele está incluso naquilo que Jesus falou. De que se queixa o homem? Queixe-se de cada um dos seus pecados. A nossa Páscoa é Cristo, o Cordeiro que foi morto. Ele tem que ser comido todo. O texto diz que aquele cordeiro tem que ser assado no fogo e ser comido todo. Sabe o que quer dizer isso? Tem gente que quer, Jesus cura, eu quero. Jesus faz isso, eu quero. Mas na hora que a palavra pede santidade, na hora que a palavra fala não pequeis, ele não quer. Então, só podemos viver uma vida de bênção se verdadeiramente nós nos alimentarmos dos asmos da sinceridade, mas com muito cuidado, que a heresia ela é muito similar à verdade, e às vezes nós estamos na periferia do Evangelho sem perceber que existe um caminho mais excelente, como Paulo falou. Amém? Esta é a palavra para nós nessa manhã. Eu peço aos amados que fiquem de pé. Vamos fazer uma oração. Oremos, amados. Pai santo, Pai amado, Pai querido, nessa manhã eu te agradeço, Pai, por estarmos reunidos nesse lugar em Teu nome. Senhor, que nós possamos verdadeiramente entender a Tua palavra e viver a Tua palavra, mesmo que às vezes isso seja contrário ao nosso querer. Como diz a Tua palavra, que haviam as ervas amargosas, Jesus Cristo não nos enganou, dizendo que teríamos aflições, mas sabemos, ó Pai, que seja em qualquer aflição, enquanto a Tua paz estiver conosco, nós podemos cantar na luta ou na dor. Pai, nos dê graça
para que possamos não adulterar a tua palavra. Pai, nos dê graça para que nunca venhamos usar o fermento para surtir efeitos desnecessários na tua casa, porque eu sei, ó Pai, que tu vem buscar um povo escolhido, que tu vem buscar um povo santo, e a tua palavra diz que estreita é a porta que conduz à vida. Pai santo, Pai querido, obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém.